Estamos recebendo Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e está conosco na programação para mais um assunto muito interessante nesta terça. Ô Paty, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui na programação da Auriverde. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo, Gabi, Luizinho, Luizão e toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha fielmente. Agora, Paty, hoje nós vamos falar sobre dividir ou compartilhar e os impactos no comportamento. Já quero começar perguntando a diferença, né, Paty? Qual a diferença entre o dividir e o compartilhar? Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Você divide ou você compartilha, na sua opinião? Aí você me pegou agora. Eu acho que eu compartilho. Muito bem. E o que você prefere, dividir ou compartilhar? Compartilhar. Olha, você viu que mudou até o seu tom de voz, né? Você viu que você foi mais, né? Foi mais seguro. Mais seguro e veio com um tom de alegria. É isso aí. A principal diferença é que dividir, ele está muito relacionado a você pegar um recurso e compartilhar, dividir em porções iguais. Fracionar. Fracionar em porções iguais, né? Então você tem ali R$50, você divide R$25, um para cada pessoa. Então o dividir, ele sempre vai estar relacionado a um processo de equidade, né? Sempre que essa sensação, você pega o recurso e você divide, ele é baseado na igualdade. Então você vai pegar o seu recurso e dividir ele de forma igualitária. Ele gera a sensação de igualdade. Enquanto o compartilhar, ele é um pouco diferente. Você pega o seu recurso e você compartilha com a outra pessoa. Você pode pegar aquele recurso e dar uma parte maior, uma parte igual ou uma parte menor, mas não exige necessariamente que esse compartilhar ele seja igualitário. E a principal diferença entre dividir e compartilhar é que o compartilhar, ele está muito intimamente ligado ao sistema de cooperação, ao sistema de colaborar, a generosidade de você dar algo a alguém sem necessariamente ter que dividir. Então ele está ligado diretamente a esse processo de generosidade, de compartilhar. Enquanto o dividir, ele está relacionado à igualdade, o compartilhar necessariamente, você vai receber um recurso, mas não precisa ser necessariamente igual, né, na mesma proporção que a pessoa que compartilhou o recurso com você. Agora, dentro dessa ideia ainda, Paty, quais as principais diferenças geradas no comportamento entre o dividir e o compartilhar? Olha, o dividir, ele sempre vai estar relacionado em frações iguais. Então, vamos supor vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que o teu filho, você tem 2 filhos, e um dos seus filhos fez alguma coisa na escola e ganhou um ponto positivo e a professora deu um bombom para ele. Ele chegou com esse bombom em casa e ele tem um irmãozinho. Aí você chega para o seu filho e fala, você precisa dividir com o seu irmãozinho. Quais os sentimentos que vai ser gerado nessa criança que ganhou esse bombom? Primeiro, ela vai se sentir obrigada a dividir em parte igual o recurso que ela merecidamente ganhou com uma pessoa que, embora seja o seu irmão, ele não teve nenhuma participação no ganho daquele recurso. Então, isso vai gerar um sentimento de inapropriação da criança que está compartilhando e da criança que está recebendo. A criança que está recebendo, ela está recebendo um favor do irmão mais velho que está compartilhando, está dividindo algo que é dele. Ele pode dividir ou não. Outra coisa, o dividir, ele vai exigir que o irmão mais velho que ganhou esse bombom divida de forma igualitária, metade para cada um, mesmo o outro não tendo feito nada para receber. Então gera um sentimento de escassez, um sentimento de desigualdade, uma falta de pertencimento, um medo de dividir aquele recurso e não ter um recurso, de não ficar satisfeito somente com a porção que recebeu, que vai ficar com ele. Então vai
startar vários sentimentos negativos, tanto de uma parte, tanto para quem está dando, quanto para quem está recebendo, né? Quem está dando vai dar com aquele sentimento de sou obrigado a dar, e de parte igual para uma pessoa que não fez nada para receber. E a outra vai sentir assim, estou recebendo, mas não mereço, estou recebendo porque que ela está me dando. Então, gera um sentimento de inferioridade. Se você chega nessa mesma situação e fala para o seu filho, vamos compartilhar com o seu irmão que você ganhou, você está dizendo assim, olha, você tem um recurso do qual você é muito merecedor e você tem um seu irmão que não tem esse recurso. Então, compartilha com esse recurso. Então, ele vai tirar uma porção que ele acha que é adequada para o irmão dele e vai dar essa porção, mas ele vai dar de forma generosa, ele vai dar com alegria, ele vai dar com um sistema de cooperação, com um sistema de amor, de generosidade. E o irmão que está recebendo, ele vai receber de uma forma diferente, ele vai se sentir parte daquele recurso que está sendo compartilhado com o outro. Então, o compartilhar, ele gera uma sensação de pertencimento, de generosidade, de amor ao próximo, de proximidade, tanto para quem está compartilhando, quanto para quem está recebendo. Então, você observa, você vai fazer a mesma ação com o mesmo bombom. Você vai dividir com o irmão, com o mesmo irmão. Então, olha o sentimento que vai dar. Olha, ele não fez nada para merecer, que saco, eu tenho que dar metade do meu bombom, vou ficar sem a outra metade. O irmão que está recebendo, eu quero, ele tem que me dar. Então, são várias situações. Agora, compartilhar, compartilha com seu irmão. Então, eu escolho qual é a parte que eu vou dar para o meu irmão. Então, é diferente, de que forma que eu vou dar. Então, até o sentimento de compartilhar é diferente. E é tão diferente que ficou provado no início da nossa conversa. Quando eu te perguntei, você divide ou você compartilha? Você acha que você divide ou você compartilha? Você fala, eu acho que eu compartilho. Já trouxe um sentimento de alegria. O compartilhar, ele traz um sentimento de pertencimento, um sentimento de alegria, um sentimento de fazer parte daquilo que está sendo trabalhado. Sem contar que o compartilhar, ele gera um sentimento de abundância, porque gera o sentimento de gratidão. Então, a própria palavra diz, no compartilhar do pão, e não fala no dividir o pão. Então, existe uma diferença muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, que quem divide recurso entra no processo de escassez. Porque o sentimento de dividir é um sentimento que te causa um certo egoísmo. Eu tenho que dividir. Não é uma opção. Posso só fazer uma intervenção? Sim. Então, o Arnaldo participando conosco aqui, ele disse se esse sentimento não tem a ver com o egoísmo que você acabou de citar. Exatamente. Então, está dentro Tá da dentro linha do de raciocínio. contexto. Isso, está dentro do contexto. O dividir, dividir já é uma palavra ruim, né? As pessoas falam, um processo de divisão, você tem que dividir, eu vou ter que dividir esse recurso, eu vou ter que dividir essa casa, eu vou ter que dividir esse terreno. Já é um sentimento ruim, parece que existe um sentimento de apartamento, né? De apartação, você vai apartar uma coisa da outra, então ele vai te gerar um sentimento de falta de pertencimento, de egoísmo, de falta de recurso, de escassez, enquanto o compartilhar é diferente, né? Quem compartilha recursos e gera a abundância. Então, quem compartilha nunca vai ter escassez de recursos, porque o próprio sentimento de compartilhar, ele traz um sentimento de contemplação, de alegria. É diferente. Não tem como dizer que não seja. É diferente. Então, eu costumo dizer que quem divide recurso, né? E entra no processo de escassez. Quem compartilha recurso e entra no processo de abundância. Então tem que ficar isso muito claro. Dividir ou compartilhar geram sentimentos diferentes, Paty? Totalmente diferentes. Aí a gente vai entrar numa área bem interessante aqui, que eu trouxe até já fiz aqui o conteúdo que eu não quero deixar faltar nada. A ação de dividir é uma ação que ativa a região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal medial, o famoso CPM, né? Frequentemente envolvido em tomada de decisões sociais, incluindo o processo de dividir.
né? Qual que é essa região, que é o córtex pré-frontal medial? Ele fica na região da testa aqui, ó. Ele seria quase essa região da testa, chegando até a metade aqui da cabeça, quase na região do ouvido. Então essa é a área frontal, né? A área do cérebro que é ativada com o sentimento de divisão. Porque quando você entra nesse processo, já ativa essa área, né? Que é o córtex pré-frontal medial, que é aquele que toma as decisões sociais para você, que se movimenta para dividir aquele recurso, para estabelecer de que forma que vai ser feita. É como se fosse um processo racional, né? E ele está intimamente ligado ao processo de equidade, né? Então, o que acontece? Se esse recurso ele é dividido de forma correta, ele te gera um sentimento de alegria, de contentamento. Agora, se não é feito de uma forma correta, que gere essa equidade, ele vai te dar um sentimento de aversão social. Olha que processo interessante, né? Já o processo de compartilhamento, ele vai ativar uma outra região, que é um pouco mais profunda, que é o córtex cingulado anterior, que é um pouquinho mais para dentro ali da nossa parte cerebral. Então, eles precisam se conversar. Um está mais ligado ao sistema de cooperação, de alegria, de generosidade, e o outro mais ligado como se fosse uma razão e uma emoção. Ficou claro, assim, porque para explicar de uma outra forma, ele é bem mais complexo. Então, é uma forma mais fácil que eu tenho para explicar de uma maneira que fica compreensível. Então, enquanto um fica nessa região frontal, né, que diz assim, o outro é um pouco mais profundo. Gabi de Ângelo conosco aqui na programação, ela tem pergunta para nossa querida Patrícia Rossi. Fala, Gabi. Paty, primeiro eu quero comentar que eu compreendi perfeitamente a diferença entre dividir e compartilhar, inclusive até tive algumas lembranças da minha vida em que eu dividi ou que eu compartilhei e a diferença que eu senti de ambos os sentimentos. Não sei se eu vou conseguir me expressar bem, Paty, mas vou tentar. Eu queria saber se o ato de dividir, se ele for previamente, vamos por assim, previamente explicado antes, ele pode ter um efeito um pouco menos, vou usar essa palavra, um pouco menos negativo. Por exemplo, o caso do bombom da escolinha da criança, né? Por exemplo, vamos supor que é Dia das Mães e eles dão o mesmo bombom para a criança e falam: ó, esse bombom aqui você vai dividir com a sua mamãe. Então, assim, se o ato de dividir for previamente explicado para a pessoa entender, será que ela tem um efeito um pouco menos negativo, um pouco mais positivo, talvez? Acho que o que a Gabi quis dizer e que eu quero complementar, inclusive em cima dessa pergunta, condicionar a divisão ao recebimento, né? Então seria, por exemplo, eu só te dou o bombom se você dividir. Se você não for dividir, eu nem compro, né? Esse acondicionamento, ele pode fazer com que o momento da divisão se torne um compartilhamento? Acho que eu também consegui compreender e complementar aí. Uma divisão, ela nunca vai gerar um compartilhamento. Uma divisão, ela sempre vai ser uma divisão. E você condicionar uma sensação bacana a uma regra, quando você está educando uma criança, é muito perigoso. Tem que se tomar muito cuidado, porque senão você treina uma criança a ela fazer algo para receber alguma coisa, e isso é muito perigoso. Mas o que a Gabi disse, o que fica muito claro e que é bacana, quando você tem as regras estabelecidas antes, fica muito mais fácil de você lidar com as situações. Por exemplo, nós temos um time de futebol ali, tem 12 crianças, eu acho que é isso. Vamos dizer que eu não entendo muito de futebol, mas vamos supor que o time tenha 12 crianças. E aí fica estabelecido numa regra para essas 12 crianças, que as 12 crianças irão jogar, cada uma 15 minutos. Né? Então, deu seu 15 minutos, faz o rodízio, entra uma e sai outra.
Eles estão dividindo o espaço que está determinado durante a jogada, não estão? Mas existiu uma regra que foi estabelecida antes. E a regra, quando ela é estabelecida, já não é um processo de divisão. Fica claro isso? Sim. Então, existe diferença. O dividir, ele está muito relacionado quando você é obrigado a fazer algo que você não queira, né? Mas que você tem que fazer por causa do verniz social, por causa da educação. Eu duvido que nesse mundo de meu Deus não tenha ninguém que já tenha passado por uma situação de ganhar algo e ser impelida a dividir aquilo com outras pessoas, mesmo não querendo, e por uma questão social acabou fazendo isso, né? Então, essa é uma sensação do dividir. Você fez algo porque você estava sendo impelido a fazer, né? Compelido a fazer, obrigado a fazer, né? Mesmo não querendo, por uma questão de educação, por causa da pressão social que a gente vive, você fez, mas você não gostaria de fazer. Agora imagine essa mesma situação. Imagine que essa situação você ganhou de aniversário uma caixa de bombom finíssimo. Abre, você abre uma caixa de bombom finíssimo, tem 15 bombons ali e na festa tem 15 pessoas. E aí, pela educação você vai dividir com aquelas pessoas. Mas você não gostaria de fazer isso, né? Você gostaria de guardar o seu bombom e comer lá no momento que você quisesse. Isso é o dividir. Agora, o compartilhar. Você abre a caixa de bombom, tem 15 pessoas e você quer compartilhar aquela emoção de comer o bombom com aquelas 15 pessoas, todas em unidade. Tem diferença ou não tem? Tem. Não é? O sabor do bombom vai ficar diferente? Totalmente. O sabor do momento vai ficar diferente? E tem gente que... A recordação não vai ficar diferente? E tem gente que com a questão do compartilhar, ela nem come o bombom. Exato, porque o prazer dela o prazer tá é no que todo compartilhar. mundo coma e ela não... Isso. Eu não gosto de chocolate, mas o meu momento eu quero dividir Ou com então vocês. ela faz o seguinte, ela pega o dela metadinha e come metade, porque ela quer compartilhar o momento com as pessoas. Então, é uma diferença, ao mesmo tempo que é uma diferença muito tênue, é uma diferença enorme no que gera essa sensação, essa emoção. O compartilhar, ele sempre vai te gerar um sentimento de abundância. Você sabe qual é o sentimento que você tem quando você está dividindo? Imagine essa mesma situação, a caixa de bombom, eu dei um bombonzinho para cada um deles e vamos comer junto. Eu vou dizer, o sentimento que eu tenho é, poxa vida, eu vou comer esse bombom, eu ia comer 15, agora eu só vou comer um, né, porque eu dividi os... Né? E acabou a caixa do meu bombom, então eu não tenho mais. Depois que eu comi, acabou. Quando você está compartilhando, você tem a sensação nítida que aquela caixa de bombom ela vai vir de uma outra forma, você vai receber uma outra caixa de bombom. Ela te dá um sentimento de abundância muito forte, e é uma emoção muito forte que traz para a tua emoção, para o teu coração e para a tua mente. É um processo muito interessante. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde. Ô, Paty, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais para conhecer um pouquinho mais destes e outros assuntos? Eu faço questão de compartilhar com vocês as minhas redes sociais. É um prazer enorme que eu faço isso. WhatsApp 14997740965. O Instagram, Patrícia Rossi _ oficial. TikTok, Patrícia Rossi _ oficial. E 2 canais no YouTube, que eu preciso muito do compartilhamento das pessoas, para que esses canais cresçam. Principalmente o Aprendendo com o Senhor, que é um canal extremamente importante, e o compartilhar, quando a pessoa entra, ela se inscreve, ativa a sinetinha da notificação, faz comentários, ela faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e tem mais compartilhamento e chega para as pessoas que realmente precisam. Aprendendo com o Senhor, e o Patrícia Rossi Treinamento são os 2 canais que eu tenho no YouTube. E o Aprendendo com o Senhor, eu abro uma live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã,
para a gente falar, aprender um pouquinho com a palavra do Senhor e aprender os comportamentos desses homens e mulheres extraordinários. Muito bem. Patrícia Rossi, beijo no coração, até a semana que vem. Beijo, gratidão a todos, fiquem todos com Deus e sejam abençoados. Amém. Essa é a Patrícia Rossi conosco na programação da Auriverde.